Shalom, queridos. Eu sou o pastor Sormani. Quero convidar a minha esposa, a pastora Liliane, a sentar aqui do meu lado. Louvado seja Deus, estamos aqui nesta noite para falarmos um pouco a respeito do tabernáculo, a respeito do templo vivo, a respeito do nosso culto, da nossa adoração, alguns aspectos que envolvem a questão do nosso corpo, que é o tabernáculo do Senhor. Pastora Liliane. Shalom, queridos. É uma honra para nós estarmos aqui nessa noite. Estamos aqui para meditar um pouco sobre o tabernáculo e trazer para uma linguagem pessoal esse conhecimento de tabernáculo. Muitos têm tabernáculo como a casa de Deus, como uma alusão à tenda no deserto. Outros não têm sequer nenhum conhecimento a respeito de tabernáculo, né, amor? Verdade. E hoje eu creio que o Senhor tem um conhecimento a mais para acrescentar sobre todos os outros que Ele já tem lhe dado. Eu sei que Deus tem falado de maneira poderosa com todos vocês, mas o Senhor tem algo para revelar nessa noite. Eu não sei qual é a geografia que vai estar alcançando esse vídeo, mas desde já eu desejo a todos vocês um conhecimento, um acréscimo a todo o conhecimento que você já tem e que você entenda que Deus tem algo para falar ao seu coração. Deixe o coração aberto, deixe o coração como terra fértil nessa noite, para que essa semente, que é a palavra de Deus, ela possa encontrar essa terra fértil e ela possa germinar. E eu desejo que essa semente ela se torne uma grande árvore frutífera e que dê muitos frutos e que muitos possam ser alimentados através da tua vida. Amém. Estamos vivendo tempos difíceis, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo, esse tempo de reclusão, um tempo em que Deus tem nos chamado para um particular com Ele. E o particular de Deus nem sempre é aquilo que eu e você deseja. Verdade. Às vezes a gente fala de particular e te imagina assim, algo maravilhoso, extasiante, que a gente não vai sentir tédio, que a gente não vai sentir medo, que a gente não vai sentir ansiedade. E aí quando Deus nos chama para o particular, que é só nós dois, eu e Deus, você e Deus, aí os dias vão passando e aí vem uma ansiedade terrível. E muitos, queridos, não aproveitam o particular. Porque particular com Deus, Ele requer de você renúncia. E muitos não querem renunciar ao seu conforto. Particular com Deus, Ele requer uma vida de jejum, de oração, de meditação na palavra dEle. E a gente quer deleite. Nós queremos zona de conforto, é maravilhoso, quem não gosta? E o Senhor nos chama para levantar e para guerrear. É um preparo para a guerra. Aleluia. Muitos têm saído à guerra despreparados, sem armadura alguma. E você vê um monte de gente estrupiada dentro da igreja. Se Deus abrisse nossos olhos espirituais, nós íamos ver pessoas dilaceradas, pessoas estrupiadas. Quando eu digo estrupiada, eu tô falando assim, com amor, uma pessoa, sabe? Destruídas por dentro. Destruída. Porque sai a guerra despreparado. Mas a Bíblia, ela tem uma preparação para mim e para você. Uma preparação para a minha vida e para a sua vida. E hoje o Senhor tem um pouquinho do seu maná para distribuir sobre você.
Amém. Eu vou sentar ali, vou ficar aqui observando. Glória a Deus. Vou estar ali me alimentando. Aí você pergunta, pastora, você já ouviu essa ministração do seu pastor, do seu esposo? Já ouvi. E não foi uma vez só. E todas as vezes que eu ouço, eu sou edificada por ela. Glória a Deus. A palavra do Senhor se renova todos os dias e Deus tem algo sempre a acrescentar na minha e na sua vida, tá? Cheiro do coração. Amém. Queridos, o texto que nós usaremos para meditarmos e fazermos uma reflexão nesta palavra, ele se encontra em 2 Coríntios, segunda carta, segunda epístola do apóstolo Paulo à igreja do Senhor Jesus que se encontrava em Corinto, capítulo 5, do versículo 1 até o 10, onde a palavra do Senhor diz assim: porque sabemos que se a nossa casa terrestre, este tabernáculo, se você estiver na sua casa agora assistindo, onde quer que você esteja, coloque a sua mão no peito e diga assim, bata assim 2 ou 3 vezes, diga assim: este tabernáculo. Este tabernáculo. Se ela for desfeita, temos de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E assim, neste tabernáculo, gememos, desejando ardentemente ser revestidos da nossa habitação, que é celestial. Se verdadeiramente formos achados vestidos e não formos achados nus, porque nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos oprimidos, porque não desejamos ser despidos, mas sim revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. E foi Deus que nos preparou para este fim, o qual também nos deu o Espírito como penhor, pelo qual estamos sempre de bom ânimo, e sabendo que enquanto estamos presentes no corpo, estamos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Assim mantemos o bom ânimo, mas desejosos antes de nos ausentarmos deste corpo, para estarmos presentes com o Senhor, pelo que também nos esforçamos para, quer presentes no corpo ou ausente dele, sermos agradáveis ao Senhor. E para encerrar o versículo 10 que diz: porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que lhe corresponda, segundo o que praticou por meio do corpo, bem ou mal. Senhor, nós estamos nesta noite, Pai, reunidos. Esta palavra, Pai, vai alcançar lugares onde talvez os meus pés nunca alcancem, Senhor. Pessoas neste exato momento devem estar ouvindo esta palavra, pessoas que estão ouvindo esta palavra, Pai, talvez as suas almas estejam, como a minha esposa acabou de falar agora há pouco, Pai, despedaçadas, almas feridas, mas eu acredito que nesta noite, Pai, o bom samaritano, ele está chegando neste momento com o bálsamo, ele está chegando com o azeite, com o vinho, está chegando com o seu cuidado, com o seu amor, com a sua preocupação com o outro. E eu sei, Pai, que nesta noite o Senhor vai edificar vidas. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu gosto sempre de falar, de ensinar dessa maneira, versículo por versículo. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, este tabernáculo, se ela for desfeita, temos de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E aqui tem 2 aspectos importantíssimos, sendo que o primeiro aspecto ele abrange aqui 3 prerrogativas tremendas. E o primeiro aspecto que nós queremos tratar aqui é a questão do tabernáculo. Paulo está dizendo que este tabernáculo nosso aqui, este corpo aqui é um tabernáculo de Deus. E aí quando falo em tabernáculo, eu me lembro do tabernáculo do deserto, o tabernáculo que Moisés recebeu a ordem de Deus para fazer, e também me lembro do templo construído por Salomão. E em ambos haviam 3 situações parecidas. Havia o átrio, né? Se é um tabernáculo, tem essas 3 prerrogativas. A primeira é o átrio.
onde fica lá o altar do sacrifício. Segundo, o lugar santo. Terceiro, o lugar santíssimo. Então, o átrio fica o altar do sacrifício, o lugar santo fica o altar do incenso, mais algumas coisas lá, a mesa dos pães da preposição, e o lugar santíssimo, onde estava a arca do Senhor, com o cajado e mais algumas coisas. E eu quero chamar a tua atenção o seguinte: se o teu corpo é um tabernáculo, primeira prerrogativa, aí está o altar do sacrifício. Então o teu corpo é o altar do sacrifício. Glória a Deus. É por onde você apresenta a Deus os seus sacrifícios vivos. E aqui eu quero convidar você rapidinho para nós lermos aqui em Romanos. Eu já deixei já separado aqui para nós não perdermos tempo procurando. Romanos 12, versículo 1 diz assim: assim rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que no vosso culto racional apresenteis vosso corpo em sacrifício vivo, vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável diante do Senhor, ou perante o Senhor. Na minha tradução ainda diz assim: apresenteis vosso corpo em sacrifício vivo, santo e aceitável diante de Deus. Então, se o teu corpo é um tabernáculo, ele já tem a primeira prerrogativa aqui. Ele já tem o átrio onde tem o altar do sacrifício. E a gente sabe que lá no tabernáculo original, antigo, que era a sombra das coisas que são hoje, neste tabernáculo, no átrio, havia o altar do sacrifício, onde o sacerdote ele cortava os animais, ele degolava os animais e o sangue era derramado. E ali era queimado a carne. E o cheiro, aquele cheiro nauseante de muitos animais que eram sacrificados, o cheiro nauseante do sangue, juntamente com o cheiro de carne queimada, ele saía em direção ao lugar santo. E aí nós nos perguntamos se o meu tabernáculo, o meu corpo, ele é um tabernáculo, e ele tem essas três prerrogativas. Se ele tem um átrio onde tem o altar do sacrifício, que é o meu corpo, que eu faço os meus sacrifícios. E quais são os meus sacrifícios vivos? São os jejuns que eu faço, são as orações que eu faço, são as rejeições que eu faço, as ofertas do adversário todos os dias. É quando eu abro mão da minha razão, muitas vezes. Eu estou oferecendo o meu corpo como um sacrifício vivo ao Senhor. Quando eu sofro o dano, quando eu digo não para as propostas de Satanás, quando eu digo não para o engano, para as armadilhas constantemente no dia a dia colocadas diante de nós, quando nós passamos pelo outro lado, para não entristecermos o Espírito de Deus, eu estou apresentando meu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Mas lá no átrio onde tinha o altar de sacrifício, quando era queimado, aquele cheiro de carne queimada, juntamente com aquele cheiro nauseante do sangue, ele se endereçava em direção ao lugar santo. E nós nos perguntamos: e onde é o lugar santo? É a nossa alma. E muitas vezes nós fazemos sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus, mas depois acabamos desfazendo tudo aquilo que fizemos com muito esforço, com a ingratidão da nossa alma, com a murmuração, com as queixas, com as reclamações. E nós precisamos entender que a nossa alma é o lugar santo, é o lugar de ser queimado incenso. É onde o incenso é queimado, é onde nós produzimos o bom perfume de cheiro suave e agradável às narinas de Deus. E como é, pastor? Como é que nós produzimos este bom perfume com a nossa alma? É quando acordamos pela manhã e mesmo que o cheque esteja para vencer, e mesmo que a conta de luz esteja já bastante atrasada, prestes a ser cortada a nossa energia, mesmo que a conta de água esteja atrasada, mesmo que aquele emprego não tenha dado certo, a gente acorda pela manhã e diz: Senhor, eu sou grato a Ti. Eu sou grato a Ti, Pai, porque eu deitei ontem à noite. Eu dormi, Senhor, e eu acordei agora pela manhã.
e por isso eu sou grato, porque o Senhor é o doador da vida, o Senhor é o nosso mantenedor, o Senhor é o Deus em cujas mãos está o poder, está o domínio, Tu és o Deus da provisão. E aí nós começamos a agradecer a Deus, começamos a exaltar o seu santo nome. Nesse momento em que nós estamos adorando a Ele, nós estamos produzindo um bom perfume, de cheiro suave e agradável às suas narinas. Por isso a nossa alma é o lugar santo, porque é o lugar onde deve ser expressada a nossa gratidão, a nossa confiança em saber que Ele é o nosso provedor. Engrandecido seja o nome de Jesus. E às vezes a gente pensa que o nosso trabalho, né, aquele meio por onde nós recebemos o nosso pagamento, que traz o sustento para a nossa família, a gente entende que aquele trabalho, ele é tudo, não é. Ele é apenas o canal. O seu trabalho, o meio por onde você ganha o dinheiro, por onde você traz o sustento para a sua casa, é apenas um canal. E a gente precisa entender isso, que se esse canal ele secar, a fonte que jorra para a vida eterna, a fonte que nunca para de jorrar, essa fonte, ela continuará jorrando nas nossas vidas. E essa fonte, ela é Deus. Ele é o nosso provedor. Ele nunca vai parar de jorrar sobre a tua vida. Entenda isso nesta noite. Ainda que estamos fazendo aqui a nível de estudo, de reflexão, mas você precisa entender, Deus é o Deus da sua provisão. O resto é apenas um canal por onde Ele te abençoa. E aí quando nós falamos disso, nós nos lembramos de Elias. Deus, ele diz para Elias, retira-te daqui, Elias. Lá no capítulo 17 de Reis, retira-te daqui, vai para aquele ribeiro de Querite. E fica lá, que eu ordenarei aos corvos que levem para ti pão e carne pela manhã e pela tarde. E a Bíblia vai dizer que aquele ribeiro de Querite, ele ficava de frente para o Jordão. E Elias podia dizer assim, eu sou um profeta. Não, eu sou um homem usado por Deus, eu tenho autoridade. E como é que eu vou ficar no ribeiro quando eu poderia estar no Jordão? Mas é no ribeiro que Deus quer provar a sua confiança. É no ribeiro que Deus vai mostrar para ti que Ele é o teu provedor, que Ele é o Deus que traz a provisão para você. Ele é o Deus que se manifesta de dia e à noite sobre a tua vida. É no ribeiro que o nome dele vai ser exaltado e glorificado na tua vida. E você precisa entender isso nesta noite. Ou seja, nesta tarde, se você estiver ouvindo. Ou seja, também nesta manhã. Louvado seja Deus. Nós estamos gravando esse vídeo hoje à noite. Mas Deus ele vai preparar o momento em que você vai ouvir essa palavra. Então, aqui você já aprendeu que com o seu corpo, que é o átrio, sendo que você é um tabernáculo vivo, e você tem este átrio, e lá no átrio tem o altar do sacrifício, e você sacrifica ao Senhor, você jejua, você ora, você chora, você foge do pecado, você renuncia às propostas do adversário, você renuncia à mentira, ao engano, e todos os dias você batalha, você se esforça para oferecer, apresentar o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aí você vai aprender, como você acabou de ouvir, que a sua alma é um lugar santo, é um lugar onde expressa gratidão. E com essa gratidão, com essa confiança que você apresenta diante de Deus, expressa diante de Deus, você produz um bom perfume, que é um perfume santo, agradável, de bom perfume para Deus. E quando esse mau cheiro vem de lá do sacrifício, o sacerdote está queimando a carne, está cortando, o cheiro nauseante do sangue vai vindo. E quando ele chega no altar do incenso, que é o lugar santo, o outro sacerdote está queimando o incenso. E esse cheiro inebriante, esse cheiro escolhido por Deus, ele passa, sobe, e ele se sobrepõe àquele mau cheiro de carne queimada e ao mau cheiro, o cheiro enjoativo de sangue. Ele se sobrepõe e produz aquele bom perfume. E ele conduz esse cheiro agradável para o lugar santíssimo. E só assim o sacrifício torna-se perfeito. É quando nossa alma ela expressa gratidão. Ela expressa o reconhecimento de que Deus ele é soberano, de que Ele é santo.
de que Ele é o Deus da provisão, de que Ele cuida, de que Ele garante. Louvado seja Deus. E esse bom perfume ele é endereçado ao lugar santíssimo. Aí você pergunta, pastor, se o meu corpo é um tabernáculo, onde é o lugar santíssimo? É o teu espírito humano. É o teu espírito humano, onde o Espírito de Deus habita. É onde, quando você não conhecia Jesus, esse espírito humano ele era mortificado. Ele estava mortificado. Houve uma morte lá no Éden. Lá atrás, em Adão. E quando você se esbarra aos pés de Jesus, que você reconhece que Ele é a única solução para você ser um homem salvo, que você crê nisso, que você recebe Ele como o seu único e suficiente Salvador e como o seu Senhor. E o Espírito de Deus, nesse momento, Ele vem habitar no teu espírito humano. Ele ressuscita o teu espírito que estava mortificado e Ele passa a habitar no teu espírito humano. Ali é o lugar santíssimo. Teu corpo é um tabernáculo. Mas eu ainda quero falar sobre a segunda característica. Nós falamos sobre 3 prerrogativas em relação ao tabernáculo. Agora vamos falar sobre a segunda característica deste tabernáculo. Paulo diz aqui, se a nossa casa terrestre, este tabernáculo, se ela for desfeita, como é que ela pode ser desfeita? Através da morte. E quantos crentes têm medo de morrer? Quantos crentes sinceros, fiéis diante de Deus e que vivem apavorados, se deixam ainda enganar pela morte. Quando Jesus diz lá em João capítulo 11, versículo 25 e 26, ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. E quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que crê em mim, viverá eternamente. E eu gosto de dizer isso, o crente ele não vai morrer. O crente não morre. O crente não morre. Anote isso aí, o crente não morre. E quem vai dizer isso é Paulo. Em Filipenses, capítulo 1, versículo 23, ele diz que o desejo dele era partir para estar com Cristo. Ele tinha um desejo de partir para estar com Cristo. A convicção dele era tão grande em relação a ele ser salvo, que o desejo dele era partir para estar com Cristo. Enquanto que muitos querem ficar aqui. Mas ele tinha um zelo, cuidado com a igreja. Ele sabia que em todos os momentos, já desde aquela época, 2000 anos atrás, as heresias já estavam sendo implantadas. Já estavam desfazendo, tirando a simplicidade do Evangelho. E ele precisava estar aqui, nessa carne, nesse tabernáculo, nesse corpo, para que ele pudesse combater essas heresias que já começaram desde 2000 anos atrás, a serem implantadas essas heresias na simplicidade do Evangelho. Louvado seja Deus. Então Deus ele nos dá a garantia. Se a nossa casa terrestre, este tabernáculo, se ela for desfeita, temos de Deus um edifício. Você perde uma casa, porque o pó volta ao pó, mas você tem de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Louvado seja Deus. E no versículo 2, queridos, diz assim, e assim, olha aqui, olha que coisa maravilhosa. E assim, neste tabernáculo, bata de novo aí no seu peito, diga assim, neste tabernáculo, gememos, desejando ardentemente ser revestidos da nossa habitação, que é celestial. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 54. Voltamos aqui para 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51 até o 54. E Paulo vai dizer assim, eis aqui vos digo um mistério, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos vamos partir para estar com Cristo, mas todos seremos transformados. É disso que ele está falando. Quando ele diz aqui, e assim neste tabernáculo, gememos, desejando ardentemente ser revestidos da nossa habitação, que é celestial. E Paulo diz, eis aqui vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Versículo 52, em um momento, em um abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Aqui há uma grande confusão aqui em relação a essa última trombeta.
Tem pessoas que pensam que são 7 trombetas, essas 7 trombetas do Apocalipse, não. Aqui está lá em Números capítulo 9, do versículo 1 até o final, leia que você vai compreender. Deus manda que Moisés faça 2 trombetas de prata, para que quando ela seja tocada, todo o arraial compareça à porta da tenda do tabernáculo. Ó, mais uma vez a palavra tabernáculo. Quando tem o primeiro toque e o segundo. O primeiro toque as pessoas se arrumam tudo, se endireita tudinho. Para no segundo toque todos se apresentarem na porta do tabernáculo. E há um tabernáculo celestial, que é a cidade santa preparada por Deus para nós. Então Paulo vai dizer aqui, em um momento, em um abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta, ou seja, da segunda trombeta de prata, que foi feita lá em Números 9. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Versículo 53, porque é necessário que este ser corruptível, essa carne aqui, que é corruptível, que apodrece, que envelhece, ela se revista, seja revestida da incorruptibilidade, e que este ser mortal, este corpo aqui, que é pó e volta ao pó, se revista da imortalidade. Só até aqui. Louvado seja Deus. Então, voltando para o versículo 2, e assim neste tabernáculo gememos, desejando ardentemente ser revestido da nossa habitação, que é celestial. Eita glória! Está claro? Deus está falando aqui de arrebatamento da igreja. Está falando de transformação do corpo, de um corpo corruptível ser revestido do incorruptível. De um corpo que é mortal ser revestido do imortal, de ser transformado e ir para a glória, entrar pelas portas da cidade santa que Ele preparou para nós. E quantos estão aí preocupados, angustiados, sem esperança? Louvado seja Deus, glória a Deus. Eu quero continuar aqui, cada versículo para você entender bem. Versículo 3, né? Para quem está chegando agora em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 3 agora. Se verdadeiramente formos achados vestidos e não formos achados nus. O que é que Paulo está falando aqui agora? Da nudez da alma. Durante muitos séculos houve um embate muito grande para onde iam os mortos em Cristo, né? O estado intermediário dos mortos, onde é que eles ficariam, como é que ficariam eles. E hoje nós entendemos, nós já sabemos que aquele que parte para estar com Cristo, naturalmente assim que ele morre aqui, uma separação física para a família, um momento de dor, claro, um momento de tristeza, mas de imediato o pó, que é o corpo, volta ao pó. O espírito, ele volta para Deus, está lá em Eclesiastes, mas a sua alma, ela de imediato ela vai para a cidade santa. Mas pastor, como é isso, pastor? A Bíblia não diz que nós vamos ser arrebatados assim. Sua alma desnuda, sua alma sem vestes, sua alma sem roupa, porque a roupa da sua alma era o seu corpo, era a sua carne, essa carne aqui, esse corpo visível, esse corpo corruptível, esse corpo que apodrece, que envelhece, que apodrece, que é corruptível. Então ele volta ao pó, logo sua alma ficou nua, alma desnuda. Mas no dia do arrebatamento, sua alma ela vai ter que vir para ela ser vestida. Aí você vai ver a diferença, ela vai ser vestida. Ao passo que o que estiver vivo naquele momento será revestido. Eu creio que você está entendendo já. Você já começou a entender o que é que Deus está falando conosco. Isso é para você aprender isso hoje. E você ter convicção. Quando alguém falar para você, eu sou crente, mas eu tenho medo de morrer, eu não tenho esperança. Você precisa ter esperança. Você precisa ter convicção, porque fiel é aquele que prometeu. Deus, ele é fiel. O Senhor, ele deu essa garantia para nós. Ele disse lá em João 14, versículo 1 ao 3, ele diz, né? Não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E ele disse, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e preparar lugar para vocês, eu virei outra vez
e vos levarei, para que onde eu estiver, vós estejais também. Há uma esperança para você. Nós caminhamos por fé e não por vista. Vamos continuar aqui. Glória a Deus. Ou quer que eu dê mais um texto para você? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao 18. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4 ao versículo 18. Deixa eu ver aqui. Aqui eu não deixei separado não. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao 18. Vamos lá. Olha o que é que Paulo vai dizer aqui, né? Tem tanta gente aí, eu tive no funeral semana passada, e a mãe gritando, e a filha gritando, e nós chegamos no cemitério, a filha, o rapaz lá, o coveiro estava fechando com cimento, e a filha querendo, não moço, abre aí que ela vai sair daí. E eu quero que você veja aqui, não quero, porém, irmãos, né, que ignoreis acerca daqueles que já dormem em Cristo, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Você tem esperança. Nós temos esperança. Paulo está dizendo aqui, não quero, porém, irmãos, que ignoreis acerca daqueles que já dormem em Cristo, para que não vos entristeçais como o resto, né? Como aqueles, os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que já dormem em Cristo, Deus os tornará a trazer em sua companhia. Né? Por isso dizemos, como palavra de nosso Senhor, que nós, os que ficarmos vivos até a vinda de nosso Senhor, de modo algum seremos trasladados sem que antes os que dormem ressuscitem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro de nosso Senhor nos ares, e desta maneira estaremos para sempre com o Senhor. Então, quando a trombeta soar, os mortos em Cristo, a alma desnuda, ela não estava no Hades. A alma desnuda, salva em Cristo, ela vai ressuscitar. Ela ressuscita para receber as vestes novas da sua alma. Porém, nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Sofreremos o impacto da transformação. E juntamente com eles, que ressuscitaram e receberam as vestes, subiremos a encontrar o Senhor nos ares. Quero que você seja edificado com este estudo. Louvado seja Deus. Vamos continuar. Versículo 4. Porque nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos oprimidos, porque não desejamos ser despidos, mas sim revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Então o que Paulo está dizendo aqui? Que ele acreditava nessa época aqui, que ele não morreria, mas que ele seria transformado e arrebatado. Como Elias foi arrebatado, como Enoque foi arrebatado. Então ele acreditava nisso, ele achava que não demoraria muito tempo para o dia do arrebatamento. Então ele está dizendo que ele gemia neste corpo, porque nesse corpo nós gememos, queridos. Nesse corpo nós gememos. Você sofre, não é pouco. Eu sofro. Nós sofremos. Porque nós somos implantadores do reino, enquanto pessoas aqui na terra, enquanto servos de Deus aqui na terra. E à medida que nós implantamos o reino, tem as retaliações, tem a fúria do adversário. Todos os dias nós falamos de que Jesus, ele é o Salvador. Ele é o Rei dos Reis, é o Salvador, é aquele que salva, é aquele que resgata a alma, arranca do charco de lodo. Ele salva, resgata das drogas, do crime, da prostituição, do adultério. Ele traz para a salvação. E ele é o nosso Salvador. Então isso incomoda o adversário. E nós sofremos retaliações. Mas nós temos um selo sobre nós, que é a presença do Espírito Santo de Deus. Isso nos fortalece. A cada dia mais nos mantém firmes, convictos de quem nós somos, porque nós temos uma identidade, nós somos filhos de Deus. Louvado seja Deus, engrandecido seja o nome do Senhor. Nós somos filhos do Altíssimo. Louvado seja Deus. Isto incomoda o inferno.
Então sofremos e gememos, desejosos, desejamos. Nós não queremos ser despidos, ninguém quer provar o caixão. Ou seja, nossos familiares não querem ver nenhum de nós provar o caixão. Porque é um momento de separação física. É um momento de angústia. Mesmo que tenhamos, como foi lido agora há pouco, tenhamos esperança. Mesmo que não sofremos como os demais que não têm salvação, que não conhecem. Nós sabemos que nós somos salvos em Cristo. Somos filhos. Sabemos que temos o endereço certo. Mas mesmo assim, na hora da separação, que é uma separação física, isso dói na nossa alma. Ver aquele ente querido que estava ontem vivo, ontem de ontem, mês passado, e de repente vermos ele naquele caixão, sabendo que vai jogar terra em cima dele. Causa tristeza em qualquer um, mas temos esperança, continuamos tendo esperança. E por isso não desejamos ser despidos, mas sim revestidos. É isso que ele diz aqui, versículo 4. 2 Coríntios 5, versículo 4. Porque nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos oprimidos, porque não desejamos ser despidos, mas sim revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E aqui ele diz no versículo 5, que foi Deus quem nos preparou para este fim, o qual também nos deu o Espírito como penhor. E você tem o penhor, que é o Espírito de Deus. Você tem o penhor. 2 Timóteo 2, versículo 19, diz que o fundamento de Deus, ele permanece firme, tendo um selo. Diz assim, o fundamento de Deus permanece firme, tendo este selo. E aí você se pergunte, qual é o selo? O Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Se alguém dizer para você, você não tem certeza da sua salvação, você não sabe se você é salvo, você diz, epa, alto lá. O fundamento de Deus permanece firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Aparte-se da iniquidade. E você sabe como é que você tem andado na presença de Deus. E você tem um selo sobre sua vida. O Senhor conhece que você é dele, você é propriedade dele, porque o selo dele está sobre você. E o selo dele, o penhor que ele colocou sobre você, é o próprio Espírito dele que está em você. E é este Espírito Santo que todos os dias te dá força, te encoraja a permanecer firme, a acreditar. Por mais difícil que sejam as batalhas, por mais humilhantes que sejam as lutas, mas nós sabemos que no final a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Você pode glorificar o Senhor, você que está na sua casa. Exalte ao Senhor nesse ambiente que você se encontra. Glorifique o nome do Senhor. Glória a Deus. Versículo 6 diz, pelo qual estamos sempre de bom ânimo. Versículo anterior diz que nós gememos, desejando ser revestidos e não despidos. Porque ele almejava ver o arrebatamento da igreja. Ele almejava participar do arrebatamento da igreja. E aqui ele vai dizer, pelo qual estamos sempre de bom ânimo. Por quê? Por que nós estamos sempre de bom ânimo? Por quê? Pelo que foi dito no versículo anterior. Porque ele nos deu o Espírito como penhor. E através deste Espírito, nós estamos sempre de bom ânimo e sabendo que enquanto estamos presentes nesse corpo, estamos ausentes do Senhor. Mas pastor, nós estamos ausentes do Senhor? Sim. Nós estamos ausentes da presença real, porque a Bíblia diz que assim como Ele é, nós o veremos. Porque nós teremos um corpo semelhante ao dele. Quando nós formos vestidos para alguns, e revestidos para outros, no dia do arrebatamento da igreja, e nós o veremos assim como ele é. Então hoje, como nós não estamos vendo ele com os nossos olhos, porque nós ainda não estamos vestidos como ele está, ainda não estamos com o mesmo corpo glorificado que ele está, então nós não podemos ver ele pelo olho. Então o versículo seguinte vai dizer, versículo 7, porque andamos por fé e não por vista. Então, pela fé, estamos presentes com o Senhor. Mas por vista, nós não estamos. Então, nós aguardamos esse momento. Versículo 8 vai nos dizer assim, assim mantemos o bom ânimo, Nós temos a presença do Espírito Santo.
Então nós andamos de bom ânimo, enfrentamos as adversidades, as dificuldades, as afrontas, os desrespeitos, as acusações, mas continuamos de bom ânimo, andamos de bom ânimo, mantemos o bom ânimo, mas desejosos, sempre desejosos, sempre desejosos. Sua atenção, o seu olhar tem que estar focado lá em cima. O salmista um dia disse assim: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E o Senhor fala para ti esta noite, que o teu socorro vem dele. Ele, o Todo-Poderoso, em cujas mãos está o poder e o domínio. Ele, que fez os céus e a terra. É dele que vem o teu socorro. É dele que vem a tua defesa. É dele que vem a tua salvação. É através das mãos poderosas dele que vem a solução para você. Você não precisa erguer uma palha. Você não precisa fazer nada para se defender. Não se defenda. Deixe que ele te defenda. Deixe que ele traga a sua defesa. Ele faça a sua defesa. Deixe que ele traga a providência, a provisão. Não faça nada. Espere nele. Louvado seja Deus. Então, pelo que também, assim mantemos o bom ânimo, mas desejosos antes de nos ausentarmos deste corpo para estarmos presentes com o Senhor. E aqui eu me lembro de Filipenses, mais uma vez, capítulo 1, versículo 23, onde Paulo vai dizer que o desejo dele era partir para estar com Cristo. Isso aqui é maravilha. O homem e a mulher de Deus saber, ter convicção de que ele é salvo e não desejar mais nada desta terra. Não olhar para as coisas desta terra desejosos. O que tentaria o Senhor? Nada. Ele criou todas as coisas, ele é o Todo-Poderoso. De eternidade a eternidade, ele é Deus, o Todo-Poderoso, o maravilhoso, Adonai, eterno, maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Príncipe da paz, Pai da eternidade. E se você foi mergulhado no corpo de Cristo pela água do batismo, louvado seja Deus, você morreu para o mundo. E quem vive a sua vida agora é Cristo que vive em você. E o que poderia fazer você se afastar do amor de Deus? O que poderia te atrair a tal ponto de você desistir de caminhar na presença do Senhor? Então, não desvia o teu olhar. Não olha nem para a esquerda, nem para a esquerda e nem para a direita. Mantenha o foco, mantenha o seu olhar fixo no Senhor. Louvado seja Deus. Assim mantemos o bom ânimo, mas desejosos antes de nos ausentarmos deste corpo para estarmos presentes com o Senhor. Versículo 9. Pelo que também nos esforçamos para, quer presente nesse corpo, Isso aí tem que haver esse esforço. Ou ausente dele, sermos agradáveis ao Senhor. Isso aqui é maravilhoso. Nós, enquanto estivermos presentes neste tabernáculo, você precisa voltar lá ao início do primeiro versículo que nós lemos. Você precisa apresentar o seu corpo a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Você precisa queimar incenso no altar do incenso, da adoração, da gratidão, da confiança. E saber que Deus ele é o Deus da provisão, o Deus que traz a resposta. Confiar plenamente nele. Não se desviar nem para a esquerda, nem para a direita. Esperar nele, descansar nele. Porque o bom pastor, ele providencia. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. E alguns leem aí, e nada me faltará. Não. O original hebraico diz, e não me faltará. E não me faltará. Aí tem uma passagem em João que Jesus olha e se preocupa com aquela multidão com fome. E fala com os discípulos, e um diz uma coisa e diz outra. Aí consegue 5 pães e 2 peixinhos. Aí qual é a ordem de Jesus? Mandai que eles se assentem na grama. Que se inclinem na grama.
E o texto vai dizer lá em João que aquela grama, e Marcos também fala sobre isso, que ali eram pastos verdejantes. É o Salmo 23 se cumprindo ali, e eles se reclinam naqueles pastos verdejantes e aguardam ali. O Senhor pega o pão, os pães, apresenta ao Senhor e parte. E quando ele parte, ele passa por discípulos, e à medida que os discípulos vão passando para aquelas pessoas, para aquelas multidões, o milagre da multiplicação vai acontecendo, porque o milagre foi no coletivo. O milagre começou por Jesus, deu continuidade com os apóstolos e foi concluir-se com o povo. E das mãos do povo voltou 12 cestos. Então Deus quer fazer o milagre na tua vida, mas Ele precisa da sua confiança. Descansa no Senhor, confia nele, e o mais Ele tudo fará. Louvado seja Deus. Então ele diz aqui, pelo que também nos esforçamos para quer presentes no corpo ou ausentes dele, sermos agradáveis ao Senhor. Encerrando aqui agora no versículo 10, diz assim: porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que lhe corresponda, segundo o que praticou por meio do corpo, bem ou mal. Então todos nós, igreja de Cristo, isso aqui não está falando aqui do juízo final não, viu? Não entenda errado não. Isso aqui está falando do tribunal de Cristo. O dia que nós formos arrebatados, vai haver um tribunal, não é para julgamento. Não vai te julgar, não vai mandar você voltar lá dos ares. Volte para lá que você não vai entrar. Não, você está salvo. Você foi salvo. Só que vai ser esse tribunal para galardoamento, ou seja, para recompensa. Por tudo que você fez aqui na terra, através do seu corpo. Por isso que ele está dizendo aqui no versículo 9, pelo que também nos esforçamos para que, presente no corpo ausente dele, sermos agradáveis ao Senhor. Então, faça o bem. Faça mais o bem. Louvado seja Deus. Lá em 1 Coríntios 3, que eu não quero me alongar mais, vai nos falar, vai nos dizer, né, que nós recebemos aí, tem 6 tipos de materiais diante de nós, 3, né, que é ouro, prata e pedras preciosas, e 3 que são destrutíveis, que é madeira, feno e palha. Use ouro, use prata, use ouro, prata e pedras preciosas. Use ouro, use prata, use pedras preciosas, que você vai receber grandes galardões. Amém? Fica com Deus.